Vem comigo aprender um pouquinho sobre a amamentação e a importância dela. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de informação nutricional. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreve para você receber aí todas as novidades e as informações nutricionais importantes para a nossa vida. E aí no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que é muito importante para mim. Eu já tinha estudado um pouco sobre isso na nutrição, na faculdade. E desde a época que eu estudei, eu lembro que eu ficava bem ansiosa para o momento em que eu iria realmente colocar isso em prática, que é a questão da amamentação. Então eu sempre quis, se eu tivesse um filho, o meu desejo sempre era amamentar o meu bebê. E aí eu busquei ter bastante conhecimento ao longo da minha gestação, porque eu sabia quão importante era a amamentação. Apesar de eu ter estudado isso na faculdade, eu tive algumas aulas até práticas com boneco e tudo. Apesar de eu ter visto bastante isso, a importância, ter, enfim, tido aulas práticas sobre isso, eu sabia que eu precisava de um pouco mais de atualização e eu precisava realmente estar bem informado para que quando chegasse o momento eu não desistisse ou, enfim, em meio aos problemas não acabasse voltando atrás na minha decisão. E aí eu busquei muito conhecimento, eu tive uma doula que realmente me ajudou, e bom também que ela era consultora de amamentação, então eu busquei muito conhecimento por meio dela, li bastante outros materiais e realmente estava bem convicta do que eu queria, eu realmente queria amamentar. E eu sabia também alguns pontos ali que eu tinha que tomar cuidado com relação ao parto ali no momento e tudo, para que isso pudesse se concretizar. Mas apesar disso tudo, apesar de eu ter estudado bastante, de ter muito conhecimento com relação a isso, até conhecimento realmente muito teórico e prático, mas não tão prático assim, eu tive bastante dificuldade. A primeira semana foi muito difícil, muito mesmo. Principalmente porque a teoria é uma coisa, mas você vivenciar aquilo na prática, você mesmo, é completamente diferente. Então, eu tive muita dificuldade na primeira semana. Segunda semana foi melhorando, mas o que me fez realmente não desistir de amamentar foi a informação que eu tinha. A partir da segunda semana em diante, realmente as coisas melhoraram muito e hoje tá maravilhoso, Realmente eu não sinto nada, tá realmente bem tranquilo pra amamentar. Mas a primeira semana foi tão ruim que eu sei que se eu não tivesse as informações necessárias pra ficar realmente firme naquilo, eu teria desistido, porque realmente foi algo muito ruim. E eu já vi relatos muito semelhantes, então é uma coisa assim que é muito comum, até mesmo em pessoas que estudam, ter um certo probleminha, uma certa dificuldade. Claro que existem aquelas mulheres que não tem problema nenhum, que conseguem de primeira amamentar e não sentir nada, mas a maior parte dos casos é sim muito difícil, muita dificuldade, e o que é muito comum é as mães desistirem e já entrarem com a fórmula. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra tentar conscientizar com algumas informações importantes que vocês precisam ter e também algumas coisas que acabam fazendo algumas mulheres desistir. Então, para que vocês entendam que algumas coisas são comuns de acontecer, são mais normais, é mais fisiológico, e para que você possa realmente passar essas informações para outras pessoas. Então, se você está vendo esse vídeo, peço que vocês possam divulgar para o máximo de pessoas possíveis e também você mesmo aprender algumas coisas aqui e passar para as pessoas ao seu redor. Sempre vai ter alguém aí por perto de você que está grávida ou que já tem um bebê, então você pode ajudar de diversas formas. E uma das coisas mais importantes para a gente citar aqui é a recomendação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que é que o bebê seja alimentado até o 6º mês de vida, exclusivamente através da amamentação. Então, primeiro você já não deve dar nada além de leite materno até os 6 meses. E aí é claro que existem raras exceções que vai precisar sim de fórmula infantil, que é ali um produto industrializado, manipulado ali pela indústria para ter ali alguns nutrientes para manter esse bebê caso ele não possa ser amamentado. Mas são raras as indicações para esse uso da fórmula, mas infelizmente no nosso país e no mundo como um todo é muito indicado de maneira deliberada essa fórmula infantil, muitas vezes, na maioria dos casos, de maneira indevida, porque realmente não era necessário, mas como as pessoas não têm as informações necessárias, elas acabam aceitando tudo que é colocado para elas, principalmente por meio do pediatra. Então, uma das coisas que eu mais falo, para que você faça na gestação é que você invista em conhecimento. É muito melhor você investir em cursos, em profissionais
capacitados e atualizados nessa área em específico, né? Então, por exemplo, se você não tem condição de ter um pediatra particular que seja a favor do aleitamento, como foi o meu caso, eu não tinha condição, onde eu moro é muito pequeno, não tem profissionais especializados nessa área aqui para eu ter um contato prático ali com esse pediatra. Então eu tinha que ficar à mercê, né, dos profissionais que teriam na minha cidade. Usei durante toda a gestação e também no parto o SUS, eu tava ali nas mãos dos profissionais que fossem me atender. Mas eu decidi que eu ia buscar pelo menos conhecimento. Se você tá em um ambiente grande, uma cidade grande, capital, ou uma cidade maior, você tem sim como procurar profissionais melhores até mesmo pelo SUS. Você tem como ter essa procura, essa busca. Mas se você, como eu, está em um ambiente que não é tão favorável assim, escolher os profissionais, busque pelo menos conhecimento, porque se você estiver convicta das suas informações, se você tiver buscado conhecimento realmente de valor, realmente atualizado, você vai acabar não aceitando tão fácil qualquer coisa que passarem pra você, os profissionais passarem pra você, certo? A recomendação realmente é você ter o aleitamento materno, o aleitamento exclusivo até os 6 meses, e aí a partir do 6º mês, juntamente com os sinais de prontidão, você pode iniciar a introdução alimentar. E aí depois eu posso fazer um vídeo explicando o que é esses sinais de prontidão, mas são alguns sinais que o bebê vai apresentando, além do 6º mês, né, de vida, além de completar 6 meses, ele precisa ter esses sinais para poder se alimentar realmente com alimentos sólidos, para garantir realmente que não vai ter engasgo, realmente que não vai ter imaturidade do sistema gastrointestinal, né, do estômago, do intestino, enfim, que ele vai conseguir metabolizar, quebrar realmente aqueles alimentos dentro do corpo dele. Então, é importante também se atentar a esses sinais de prontidão. Depois eu faço um vídeo sobre isso, mas também tem tudo aí na internet, o Ministério da Saúde, a OMS, tem tudo ali descrito realmente quais são os sinais de prontidão para o seu bebê poder comer. E aí, a partir do momento que você já sabe que você tem que dar o leite materno até os 6 meses, exclusivamente só ele, você também pode já ter em mente que a partir disso, você já começou a dar comida para o bebê, né, a partir do 6º mês, o ideal é que você continue com leite materno até os 2 anos. Por quê? Muita gente para de amamentar depois que começa a introduzir alimentação, mas isso não é legal, porque a introdução alimentar é um processo que é feito aos poucos. É até importante os pais saberem que eles precisam ter paciência na introdução alimentar, porque é o momento do bebê conhecer os alimentos e não dele comer 100% tudo que ele precisa. Então, por isso que o leite materno tem que continuar junto com a alimentação, para que o bebê ele consiga participar desse processo da introdução alimentar aos poucos, conhecer os alimentos aos poucos e realmente ainda continuar tendo os nutrientes que ele precisa através do leite materno. E conforme ele vai melhorando essa alimentação, você vai conseguindo reduzir o leite materno. Mas é indicado realmente pela OMS ficar até os 2 anos com o aleitamento materno, mesmo junto com a alimentação, para que ele realmente tenha esses nutrientes todos necessários. Então, vamos supor que ele não conseguiu se alimentar tão bem em um determinado dia, em um determinado almoço, que é uma coisa muito comum nos primeiros meses. É bem comum o bebê não aceitar tão bem, tão farto ali todas as refeições. Então, é importante que o leite ainda esteja ali para suprir as necessidades desse bebê. E quando a gente já sabe disso, que tem que ser exclusivo até os 6 meses e que até ali pelo menos até os 2 anos, a gente consegue já ter noção da importância do leite materno. O leite materno vai potencializar a imunidade desse bebê, porque é através do leite materno que o bebê vai receber vários compostos ali com relação à imunidade dele, que ele não consegue, são compostos completamente preparados para esse bebê, que não consegue adquirir através da fórmula infantil. Então, por isso que os bebês que têm um aleitamento materno, eles têm a imunidade muito mais fortalecida do que se você der só a fórmula infantil. Realmente é um alimento completamente produzido para esse bebê. Então tem ali todos os componentes que aquele bebê precisa. A fórmula infantil, ela foi manipulada pela indústria, ela foi formada pela indústria para tentar imitar o leite materno, mas não chega nem aos pés do que é realmente o leite materno. Além disso, o aleitamento materno ele previne contra infecções gastrointestinais. Então, quadros de diarreia, de vômito, ela vai haver uma prevenção através desse aleitamento materno, principalmente porque o corpo ele foi formado ali, né, naqueles primeiros meses para receber esse leite materno e não para receber uma fórmula infantil. Então, muitas vezes a fórmula infantil vai ser um produto que talvez o bebê não consiga aceitar tão fácil no corpo dele do que como se fosse o aleitamento materno mesmo, o leite materno. Além disso, o aleitamento vai prevenir casos de sobrepeso e obesidade, e é importante destacar aqui que não existe sobrepeso e obesidade com leite materno. Então não tem como um bebê ali que só mama
por exemplo, até os 6 meses, né, só mama, só tem o leite materno, ter um nível de sobrepeso e obesidade. A gente vê, sim, casos de bebês bem fofinhos, né, bem rechonchudos, que ganham bastante peso, que crescem bastante, que até usam o tamanho de roupa bem mais alto, né, do que a sua própria idade, mas isso não é possível, você classificar um bebê com sobrepeso e obesidade só pelo aleitamento materno. O que acontece é casos de pessoas de bebês que usam a fórmula infantil e acabar tendo um peso muito elevado, um peso anormal para o seu corpo, exatamente porque a fórmula infantil ela tem uma produção, né, uma composição que não é igual ao do leite materno, e você vai dando por doses, né, por quantidades. Já o leite, o bebê, ele tem uma regulação ali de aceitar, de mamar ali no peito, realmente o que ele precisa. Dificilmente ele vai passar e mamar muito mais do que ele precisa. E mesmo que aconteça, às vezes ele pode até regurgitar, colocar um pouquinho para fora e pronto, ele vai conseguir regular isso. Já com a fórmula, a gente é recomendado, né, dar tantos ml de fórmula para o bebê. E infelizmente às vezes eles até indicam de maneira bem constante, isso é bem comum, indicam uma quantidade até maior de fórmula do que o estômago do bebê precisa. Então isso acaba ficando bem desequilibrado. E aí acaba tendo que você ter conhecimento demais que talvez você nem precisasse. Então, se você soubesse da importância da amamentação, você nem iria aceitar essa indicação de fórmula tão fácil assim. Você realmente estaria capacitada para saber quando realmente é necessário fórmula ou não. Porque a maioria dos casos que é indicado fórmula, a mulher realmente não tem conhecimento nenhum daquilo, zero conhecimento. Você, claro, você não precisa ter o conhecimento de um pediatra, de uma pessoa formada, mas você precisa ter pelo menos o conhecimento básico para entender quando realmente é necessário ou não a fórmula. Além disso, o aleitamento materno vai prevenir diabetes, leucemia, várias outras doenças no bebê. E também vai prevenir câncer de mama, né, na mãe. Então, a mãe que amamenta, ela vai ter muito mais proteção com relação a esse câncer de mama do que as que dão fórmula infantil. E é isso, como eu falei, compartilhem com outras pessoas esse vídeo para que as pessoas tenham o conhecimento necessário com relação a isso. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não esquece de curtir e de compartilhar com outras pessoas. Tchauzinho, gente!